E aí, galerinha, vamos para mais uma aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar de um corpo celeste extremamente importante e belíssimo para a gente, que é a nossa Lua, certo? Mas o que temos a falar sobre a Lua? Só a Lua, ela não tem assim cientistas, eles não têm uma clareza de como ela se originou. Existem algumas teorias de que a Lua surgiu de um pedaço da Terra que se soltou devido a um choque com outro corpo celeste. A questão é que a Lua é o nosso satélite natural. E o que quer dizer um satélite natural? Satélite natural é aquele corpo celeste que fica na órbita de um outro, certo? E não tem iluminação própria. Tem aqui uma imagem do conteúdo de vocês para a gente estar postando aqui e para melhorar o entendimento de vocês. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Certo? Então, a Lua é o nosso satélite natural. A Lua, ela fica ao redor, certo, da Terra, em sua órbita. E é um corpo celeste que não tem luz própria. Mas como a Terra, a Lua, ela faz dois movimentos. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas é o movimento de rotação e translação. Então, tal qual a Terra, a Lua também faz os seus movimentos. Certo? Então, temos o movimento da Terra, que é o de rotação, que dura 24 horas, e o movimento de translação da Terra, que dura 365 dias e 6 horas. Já esses movimentos da Lua, o movimento de rotação dura aproximadamente 27 dias, então é mais lento do que o da Terra. E o seu movimento também de translação tem a velocidade de aproximadamente 27 dias. Esses dois fenômenos fazem com que praticamente a gente veja daqui da Terra a mesma face da Lua. Aquela facezinha que o pessoal diz, olha lá onde está São Jorge matando o dragão, certo? Então, devido a esse movimento de rotação e translação, ter a mesma duração na Lua, ela fica sempre com a sua face voltada para a Terra. Aí aqui tem uma outra figura, né, mostrando a órbita, certo? Lunar em relação ao nosso planeta. Tem uma outra questão que nós queremos apresentar da Lua para vocês, que são as fases da Lua. Mas como pode-se explicar as fases da Lua? Primeiro a gente tem que entender, vou falar novamente, que a Lua é um corpo celeste que não tem luz própria. Então, quando a gente enxerga a luminosidade, a gente sente a luminosidade da Lua à noite, é porque é a luz solar que reflete na superfície da Lua e transmite aqui para a Terra. Então, o que a gente vê é apenas um reflexo da luz do Sol. Então, dependendo, né, do movimento de translação e de rotação que a Lua esteja fazendo, ela vai mudando de fase. Temos 4 fases da Lua. Temos a Lua nova, a Lua cheia, quarto crescente e quarto minguante. E essas fases da Lua, certo, estão relacionadas, como já havia falado,
a posição que a Lua está em relação ao movimento de rotação e translação. Volto a falar para vocês. Os movimentos da Lua têm praticamente a mesma duração, que é aproximadamente 27 dias. Tanto o de rotação como o de translação. E aqui estão as fases da Lua. Vou ampliar aqui para vocês. São 4 fases da Lua, né? Acredito que vocês já os conheçam, mas a gente está sistematizando o conhecimento. A Lua nova está entre o Sol e a Terra, não é visível, e o horário, ela nasce às 6 horas da manhã e se põe às 6 horas da tarde. Lua cheia. A Terra está entre o Sol e a Lua. O aspecto, um disco luminoso. O horário, ela nasce às 6 horas da tarde e se põe às 6 horas da manhã. Quarto crescente. O aspecto, um semicírculo, com a parte iluminada voltada para o oeste, para o lado aonde o Sol se põe. O horário, ela nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. Quarto minguante. Desculpa, pessoal, isso tudo no hemisfério sul. Então, na posição em que nós estamos. Quarto minguante, o aspecto é de um semicírculo, com a parte iluminada para o leste, para onde o Sol nasce. O horário, ela nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia. Certo, pessoal? Então, essas aí são as fases da Lua. Esse conteúdo está no livro de ciência de vocês, certo? A turma que não tem esse conteúdo, a gente vai disponibilizar em PDF. Uma outra parte importante que a gente precisa passar para vocês em relação a esse astro, né, em relação a esse nosso satélite natural, são os eclipses. E vai outra imagenzinha aqui do eclipse. Leitura do eclipse. Até para ajudar vocês na hora de vocês definirem. Então, o que é o eclipse? O eclipse é um fenômeno astronômico que acontece sempre que um corpo celeste é encoberto total ou parcialmente pela sombra de um outro corpo celeste. Mas para ocorrer essa sombra, eles precisam, é lógico, da luminosidade do Sol. Duas palavrinhas que é importante que vocês entendam em relação a esse conteúdo é a sombra e a penumbra. A sombra, é lógico, é aquela parte mais escura, e a penumbra é quando há um escurecimento, mas você ainda percebe essa luminosidade. Então aí é quando determina se o eclipse é total ou parcial. Total é quando aquele corpo celeste ele está envolvido totalmente pela sombra de um outro. E parcial, quando aquele corpo celeste está encoberto, mas na penumbra. Essa imagem aqui da lâmpada e da bolinha fazendo a sombra na parede deixa bem claro. A lâmpada faz o papel do Sol, a bola faz o papel da Lua, do planeta, e a gente percebe que na sombra, a parte central da sombra ela é mais escura. É onde a gente chama de sombra mesmo. A penumbra é aquela parte que fica mais às bordas,
ou seja, aonde fica mais claro. O eclipse lunar. Pessoal, o eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua, nessa sequência, se alinham. Então, é quando ocorre o eclipse lunar. É quando justamente o Sol, a Terra e a Lua, eles se alinham. Esse eclipse lunar, ele pode ser total, quando a Lua fica toda envolvida pela sombra projetada pela Terra, e pode ser parcial, quando ela está na penumbra. Mas aí a gente tem uma figura do conteúdo, uma outra figura, que mostra isso com clareza para vocês. Certo? Vou até ampliar aqui. Então, ó, o eclipse lunar. Então, tem o Sol, a Terra e a Lua. O que acontece? A luminosidade do Sol não chega à Lua por causa da sombra da Terra. Quando a Lua fica na parte mais escura da sombra, que é a sombra mesmo, é o eclipse lunar total. Quando fica na penumbra, na parte mais clara, é o eclipse lunar parcial. Do mesmo jeito que tem o eclipse lunar, temos também o eclipse solar. E aí o solar já é diferente. É quando se alinham o Sol, a Lua e depois a Terra. E aí tem determinados horários e tempos e posições em que, quando a gente está aqui na Terra, a Lua fica totalmente na frente do Sol e aí a gente não vê a luminosidade do Sol. E aí nós dizemos que é um eclipse solar total. Quando o Sol fica na penumbra, aí nós, em determinadas posições da Terra, nós dizemos que é um eclipse solar parcial. Porque é o seguinte, pessoal, uma curiosidade e diferença que tem do eclipse lunar para o eclipse solar, é que o Sol, vocês viram, é infinitas vezes bem maior do que a Terra. Imagine em relação à Lua. Então é o seguinte, tem determinados pontos da Terra que a pessoa vê um eclipse solar total, mas na maioria das vezes vê parcial ou nem vê parcial, por causa do tamanho do Sol e por causa do tamanho da Terra, e devido à Lua ser pequenininho, certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo, mas nós vamos revisar o que aprendemos hoje. O que vimos hoje? Vocês viram que a Lua é o satélite natural da Terra. Ponto. A origem da Lua, os cientistas ainda vêm criando hipóteses. Muitos acreditam que a Lua surgiu devido a um choque de um corpo celeste com a Terra, e aí um pedaço da Terra saiu e formou a Lua. Vocês viram que a Lua tem dois movimentos, tal qual a Terra, movimento de rotação e translação. Mas ao contrário da Terra, o movimento tem praticamente a mesma duração, 27 dias. Então, devido a isso, a gente vê praticamente o tempo todo a mesma face da Lua. Vocês estudaram também sobre as fases, né? Que elas ocorrem devido ao movimento de rotação e translação. Temos 4 fases. Viram também os eclipses. Eclipse é quando os astros, a Lua, a Terra e o Sol se alinham. Dependendo do jeito que eles se alinham,
ele vai ser eclipse lunar ou eclipse solar. Vocês viram também a formação do eclipse total e parcial. Total é quando está totalmente na sombra e parcial é quando está na penumbra. Certo, pessoal? Forte abraço e até a nossa próxima aula, que é nesse instante. Nós vamos fazer um momentozinho